Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10, é isso mesmo? Vamos lá, 1, 2, 3 já? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É isso mesmo, vamos ver? 1, 2, 3 já? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É sobre isso que eu quero falar. E o título, o tema da mensagem é: amai-vos cordialmente. Amai-vos cordialmente. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal. Vamos lá, 1, 2, 3? Quem está comigo, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Quem está alegre, diga aleluia. Quem está na aleluia, diga 7 aleluias, já! Vocês são 10. Eu preciso dar uma nota para você antes de começar a pregar. Irmão, você é 10. Lafayette, você é 10. Roberta, você é 10. César, você é 10. Irmão, você é 10. Você é 10. Você é muito. Márcio, você é 10. Bel, você é 10. Mamãe, você é 10. Você, Marcelo, você é muito. Canta para o seu irmão, canta para ele. Canta para o outro, depois canta para o de trás, canta para todo mundo aí, por favor, cante. Aleluia. Se o seu irmão é 10 de verdade, mais 7 aleluias. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Aleluia. Obrigado pelo entusiasmo, pela empolgação, pelo dinamismo. Eu vejo no semblante de cada amado irmão e irmã o desejo, a disposição de ouvir a palavra de Deus. Obrigado. É muito bom falar para um povo de Deus que tem fome. Essa igreja tem fome pela palavra. Tenho ministrado na escola de ministérios aqui. São 18 a 21 alunos. Mas eu viajo quase 80 e poucos quilômetros, mas viajo com alegria. E depois de amanhã estou dando mais 3 aulas aqui, concluindo mais uma disciplina. Venho com muita alegria e prazer, porque essa igreja é uma igreja beriana, isto é, uma igreja que ama a palavra de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é uma ordem, está no imperativo, amai-vos, não é um pedido, não é um simples desejo do coração do Pai, é uma ordem, está no imperativo, amai-vos, amai-vos, amai-vos. A Bíblia está dizendo: Dênio, ame os seus irmãos. Veja como a sua oração foi sintonizada mesmo. Falei, meu Deus, nem precisava dessa confirmação, mas é bom demais ter mais uma confirmação de que o que eu intentei falar verdadeiramente é o que está no centro do teu coração. Amai-vos, amai-vos, amai-vos. Dênio, ame mais o Lafayette. Dênio, ame mais a sua mamãe Adelaide. Dênio, ame mais a sua esposa, pastora Solange. Dênio, ame mais a Solange. Ame mais os seus filhos. Ame mais esta igreja. Ame mais o pastor Ronaldo. Ame mais até mesmo as pessoas que te desejam mal. Uau! Sim. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Tem uma Bíblia chamada Olive Tree, e tem um aplicativo que você instala ela no seu computador ou no seu celular, e você põe o dedo em cima da palavra da Bíblia e aparece o significado no grego, no hebraico, inclusive a palavra em grego e em hebraico. Quantos tem essa Bíblia? O Lafayette tem, alguns poucos tem. Olive, traduz aí, interpreta por favor, que você entende muito de inglês. Acho que é Olive Tree. E tem o aplicativo Strongs. Você põe o dedo
e aparece o significado. Quando você põe o dedo na palavra amai-vos cordialmente, cordialmente, o significado na língua grega aí de cordialmente, é um tipo específico de amor, que é o amor storge. E o que é um amor storge? Você sabe, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a palavra storge, amai-vos cordialmente, no original grego é storge. O que é storge? É o amor familiar. Amor de pai para filho, de filho para pai. O amor que une os membros de uma mesma família. É assim que devemos amar uns aos outros. Mas, na sequência de significados da palavra storge, nesse texto específico de Romanos 12, 10, projete novamente, por favor. Amai-vos cordialmente. Na sequência de significado, a tradução, a interpretação primeira é amor de um pai para com o filho. Amai-vos cordialmente, no original grego é storge. E nesse contexto deste texto de Romanos 12, 10, meu xará, Fernando, significa, ame os seus irmãos, a Bíblia está me dizendo aqui, Dênio, ame os seus irmãos, tal qual um pai ama um filho. Eu te pergunto, um pai que ama um filho, abre mão desse filho? Ainda que esse filho apronte todas e mais algumas, ele deserda, fala, some seu miserável, seu desgraçado, cai fora, nunca mais apareça, não quero saber de você. Um pai que é pai de verdade não faz isso, faz ou faz? Não faz, não faz. Esse é o amor que está na ordem, no imperativo que Deus está mandando eu amar você, você me amar. Você amar o seu irmão em Cristo. Aqui Paulo está dando uma ordem para a igreja. O relacionamento que deve permear, dominar entre nós é por meio do amor cordialmente, isto é, amemo-nos uns aos outros tal qual um pai ama um filho. Um pai que é pai de verdade não abre mão do seu filho. É assim que eu devo amar você, você me amar. É assim que nós devemos nos amar, nós que estamos lá no relacionamento na célula. Nós que nos relacionamos na igreja local. É assim que Paulo está dizendo, amem-se cordialmente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se eu descer, querido Fernando, eu atrapalho a gravação? Você é o único que consegue me filmar quando eu subo, desço, pulo, salto, dou rodopio, mas hoje eu vou ficar contido. Mas eu posso descer, andar à vontade? Posso ir para a escada, para lá e para cá? Posso? Vamos aplaudir o Fernando, ele é 10. Esse amor que devemos ter, esse amor que devemos ter uns pelos outros, Paulo está falando para a igreja, então é para nós, tem que ser cordial, isto é, tal qual um pai ama um filho, então é um amor baita grande, amém César? E ele continua, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, além de ser cordial tem que ser fraternal, esse amor entre nós. Fraternal, se você põe um dedo na Bíblia, Olive Tree, Strongs, do aplicativo, vai aparecer a palavra filéu. Filéu. E o que significa filéu? Do grego, significa amor fraternal. E o que é amor filéu? Na língua grega existem 4 expressões para amor. Primeiro, diga ágape, que é o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor de Deus. E quem é o amor ágape de Deus? É o próprio Cristo que deu a sua vida na cruz. Segundo tipo de amor na língua grega, citei, é o cordial, diga storge, que é o amor que une os membros de uma família. Terceiro tipo de amor na língua grega, diga filéu, é o amor fraternal. E o que é o amor fraternal? É o amor da amizade. Quem aqui tem um amigo? Pelo menos um, todos temos. Aquele amigo que você tem prazer de estar com ele. Aquela pessoa que você se sente bem ao lado dela. Aquela pessoa que você dá tudo. Você fala, não, pode levar minha roupa, leva meu carro, minha casa é sua. Existe amizade assim, não existe? Existe. Além de amarmos como um pai ama um filho, devemos amar como grandes amigos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos, amai-vos uns aos outros cordialmente com amor fraternal. Paulo ainda continua falando,
preferindo-vos em honra uns aos outros. Diga, preferência em honra. O que é eu me relacionar com o César? Amá-lo cordialmente, amá-lo fraternalmente e preferi-lo em honra. Significa amá-lo como um pai ama um filho, significa amá-lo como um grande amigo que não deixa ele de lado, não o deixa de lado, e mais ainda, amá-lo dando-lhe preferência em honra. E o que é honra? A palavra honra vem do grego. A gente fala muito de grego porque o Novo Testamento no seu original foi escrito na língua grega. A palavra honra no grego é time, T-I-M-E. Qual o significado de time? Valorização, apreciação, estímulo, respeito. Diga, valorização, apreciação, estímulo, respeito, olhar favorável. Quando você fala a palavra honra para um grego, ele pensa assim, algo de valor, tão valioso quanto o ouro. Uau! Nós devemos nos relacionar desta forma, com amor de pai para filho, com amor de grande amigo e com amor que tem o outro numa grande conta, como alguém valioso, como alguém digno de ser apreciado, respeitado, valorizado como se valoriza o ouro. É assim que nós devemos nos amar. É fácil? É difícil? Não, não é difícil. É impossível. É impossível amarmos uns aos outros desta forma. Humanamente é impossível. Bom, se você acha que é possível, eu estou te dizendo. Quem aqui tem 31 anos de crente? Ou mais? Quem tem 20 anos de crente aqui? Uma pessoa. Quem tem 15 anos de crente? Uma. Porque aqui só tem bebê, com todo respeito. Eu tenho 31 anos de crente, grande coisa. 31 anos de crente pode valer menos do que um ano de um novo convertido de repente. Mas eu tenho 31 anos. E eu descobri já há muito tempo, e tenho sido testificado, Felipe, a cada dia, que amar dessa forma, como o Paulo está mandando pelo Espírito Santo, xará, lara, é impossível, impossível, impossível. Sou meio doido assim mesmo. Impossível. E aí só há uma saída. Bete, só há uma saída. Depender dele. Se encher do amor dele. Se transbordar da graça dele. Se anular, se despojar, para então se encher do amor dele, e aí o amor dele flui em nós e através de nós, e por meio do amor dele, aí sim conseguimos amarmos uns aos outros, cordialmente, fraternalmente, preferindo-nos em honra uns aos outros. Se tem alguém que deu exemplo de honra ao seu semelhante, é o próprio Cristo. Ele te honrou, ele honrou você a ponto de abrir mão da sua própria vida. Ele se despojou da sua glória, ele se esvaziou do seu principado, ele desocupou o seu trono e veio à terra humildemente como homem e te serviu perdão, cura, libertação e salvação lá na cruz. Ele atraiu sobre si a tua doença, ele atraiu sobre si a tua maldição lá na cruz. Ele atraiu sobre si o teu pecado, a tua culpa, a tua condenação, e te redimiu, te libertou, te justificou, te perdoou, te transformou, te restaurou, te resgatou, simplesmente por te honrar. Diga aleluia. Ele merece 3 aleluias agora já. Aleluia, aleluia, aleluia. Como fazer para amar dessa forma? Que é ordem. Ele te preferiu em honra. Ele se diminuiu, ele se esvaziou, ele se anulou para te honrar, para te colocar num lugar de honra e de privilégio ao lado do Pai. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, Efésios 2, 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Olha o lugar que Papai te colocou.
Papai fez você morrer a morte de Cristo, ressuscitar com Cristo, receber a vida de Cristo e te assentar com Cristo nas regiões celestiais. Cristo está sentado à destra de Deus, e é lá que você está pela fé. É uma posição de fé. Que privilégio. Olha como ele se humilhou. Ele desceu do trono, veio à terra como homem, tomou a sua morte, recebeu a sua culpa, a sua condenação, para poder oferecer a você tudo o que ele tem. Ele deixou a glória, veio para a terra, morreu, ressuscitou, voltou para a glória, e quando você se converteu a ele, ele te deu o lugar de glória que ele ocupa, ao lado do Pai, e o Pai agora te chama de filho amado. Diga aleluia. Acerca da humilhação de Cristo, preferindo você em honra, acerca da humilhação de Cristo, preferindo você em honra, como Paulo disse aqui, que eu devo preferir você e você deva me preferir, e nós nos preferirmos uns aos outros em honra, acerca da humilhação de Cristo, eu vou citar agora o texto bíblico que mais me apetece, Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, que sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual ao homem. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, mesmo sendo Deus, ele abriu mão. Não deixou de ser Deus, mas viveu como se não fosse. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou a esse ponto de ele não deixou de ser Deus, ele deixou de estar no céu e veio à terra para morrer no seu lugar, te perdoar e te salvar, simplesmente por preferir, diga preferir te honrar. Sempre que eu venho aqui eu sou muito bem recebido, muito honrado. Os irmãos são tão carinhosos, pastor Ronaldo, Lafayette, todos vocês, mas aqui dentro do meu coração, diga assim, Senhor, eu sempre digo, não mereço nada disso. Isso é pura graça do Senhor. Então, nós devemos honrar e nunca ficar atrás de honra. Honre as pessoas, mas não se relacione com as pessoas querendo honra, porque nem Cristo quis honra. Estão entendendo o que eu quero dizer? Problema nenhum se alguém colocar um tapete vermelho para você passar, como a gente coloca para a noiva. Estão te honrando. Problema nenhum se você chegar no lugar e fizerem com você como sempre fazem comigo aqui. Mas não deixe isso entrar no seu coração. Seja servo, como disse o Lafayette. Sejamos servos uns dos outros. Humilhemo-nos uns para os outros. Façamos de tudo e um pouco mais para que consigamos reter todos os que fazem parte da igreja. Sabe de alguém que está melindrado, chateado, magoado, cheio de justiça própria? Ao invés de sentenciarmos e falarmos, é um melindroso, é um coitadinho, é um carnudo, é um carnal. Não, não façamos isso. Cristo se humilhou infinitamente mais, preferindo-nos em honra, para poder estender as suas mãos e nos resgatar do pecado. Os irmãos estão entendendo? Na prática, o que eu faço para amar você cordialmente e fraternalmente, preferindo você em honra? Pergunte para o seu vizinho, irmão, o que você tem que fazer para amar cordialmente e fraternalmente, preferindo em honra as pessoas? Pergunte para ele, o que fazer? É a minha mensagem. Até agora foi só a introdução. Mas eu falei que eu vou pregar só meia hora, então eu tenho que obedecer. Amém? Mas não vou me delongar não, prometo, fiquem tranquilos. O que eu tenho que fazer? O que você deve fazer? Na verdade, eu comecei a meditar sobre isso e me veio uma mensagem muito grande, e eu esbocei, inclusive.
mas provavelmente eu vou conseguir pregar só metade dela. Aí, quem sabe, num outro momento eu volto. Ok, Lafayette? Mas eu vou pregar a parte mais prática de tudo que eu montei para esse culto. Ouvi de Deus, creio que foi o Espírito que falou comigo. Na prática, o que fazer? Como proceder para amarmos-nos cordialmente, fraternalmente, preferindo-nos em honra uns aos outros? E aí me ocorreu ir em Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18. Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18. Aí eu encontrei a resposta, Lafayette. O Espírito Santo me abriu o entendimento, iluminou o meu entendimento e me mostrou, quando eu era exortado pelo Espírito Santo a praticar Romanos 12, 10, eu disse: Senhor, é difícil demais, eu sou completamente incapaz. Aí o Espírito Santo me levou a uma conexão com Efésios capítulo 1, versículos 16 e 18, e me abriu o entendimento, me trouxe luz e revelação e me mostrou, a resposta está nesse texto. Como é que na prática a igreja, os membros de uma célula, de uma igreja local, podem se amar uns aos outros cordialmente, fraternalmente, preferindo uns aos outros em honra. Aí o Senhor me descortinou a sua palavra. Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18. Aí eu fiz questão até de memorizar esse texto. Mas sou trem bom, sou mineiro, agora tem que puxar a sardinha para minha mãe que ela está ali. Tem que falar um pouco aqui, mineiro, mas sou. Mineiro come trem, bebe trem, carrega trem, como se trem fosse leve e mastigável. Você já viu o mineiro falando? Vamos levar esse trem ali agora. Vamos, come esse trem aí logo, menino. Bebe esse trem, menino. Diga aleluia. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Citei atualizado. Não sei qual que você está projetando aí. É atualizado. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamamento e quais sejam as riquezas da glória da herança nos santos. Irmãos, esses 3 versículos são profundos demais. E eu vou consumir, investir os minutos que tenho daqui para frente para mastigar com vocês. E se der, se o Espírito me permitir avançar, eu vou na segunda parte da mensagem. Senão eu fico só nessa. Amém? Como é que eu e você fazemos para nos amarmos cordialmente, fraternalmente uns aos outros, dando a preferência uns aos outros, tratando uns aos outros com honra? Para eu te honrar, eu tenho que me esvaziar do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu desejo de ser servido. Para eu te honrar, eu tenho que ser como Cristo na sua vida, eu tenho que ser seu servo. Então eu é que engraxo seu sapato, eu é que sirvo água para você, sou eu que dirijo para você. Isso é ser servo. É claro que a gente tem que usar de coerência, e aqui, quando eu venho aqui, os irmãos me servem, me dando o púlpito, me dando o microfone, orando por mim, me dando água. Essa é a maneira excelente que vocês me servem. E a maneira excelente que eu sirvo vocês, não é trazendo uma caixa de engraxate e dizendo: homens, venham aqui agora que eu vou dar uma de servo e vou engraxar o sapato de vocês. Não é. A maneira que eu sirvo vocês na minha função de pastor, de apacentador, função apostólica. Apóstolo não é título, já que sabiamente o Lafayette citou, é uma função. Não me torna em nada melhor do que você. Então, o apóstolo, ele tem a planta da obra de Deus, e ele
sabe para onde caminhar, onde plantar igreja, quem treinar, quem enviar. Isso é função apostólica. Agora, a função pastoral são ministérios, é alimentar o rebanho, apacentar as ovelhas. Então, a maneira que eu te sirvo aqui é me preparando a cada dia, comendo do Senhor, bebendo do Senhor, para que quando eu abrir a minha boca, o pau quebre, a taboca rache, o fogo desça, a palavra de Deus seja fresca e você se sinta alimentado pelo alimento do céu. É essa a maneira que eu te sirvo. Estão entendendo? Então eu tenho que afiar o meu machado todo dia, na oração, do jejum, na leitura e na meditação da Bíblia, porque a maneira mais particular e pertinente que Deus me chamou a servir você é servindo o alimento, a palavra rema, é servindo a palavra que impacta você e ativa a fé, e te motiva, e te anima, e te abençoa, e você sai do culto, da reunião, da célula, da ministração, da reunião de liderança, da escola de ministério, você sai robusto dizendo: eu vou vencer, Jesus me ama, Jesus é comigo, eu vou dar a volta por cima, eu vou pisar na cabeça desse demônio, eu vou romper, e Deus vai me prosperar. Quem está entendendo, diga 3 aleluias. Obrigado. Esse texto aí responde como devemos. Eu tive a revelação nesse texto, esses dias, de como devemos proceder na prática para amar-nos uns aos outros cordialmente, fraternalmente, preferindo-nos em honra. Está aí a resposta. Paulo disse assim, Efésios 1, 16 a 18. Vou mastigar esses 3 versículos. Estou em paz, se não der para avançar, eu não avanço. E aí, quem sabe, o pastor Ronaldo me convida outro dia. Obrigado. Paulo disse assim aos Efésios, e eu estou fazendo minhas as palavras de Paulo, e dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós. Aí está a primeira maneira pela qual eu e você devemos caminhar na vida cristã para amarmos uns aos outros cordialmente e fraternalmente, preferindo-nos em honra. Doce Espírito Santo, estás aqui, estás em mim, estás em nós. À medida que eu falo, vai trazendo luz, revelação, quebrantando, alimentando, despertando, edificando, consolando e exortando aos meus amados irmãos. Diga amém. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Aí está o primeiro passo. Para eu te amar cordialmente, fraternalmente, te preferir em honra, eu devo me reportar a Deus em relação a você, te dando graças a Deus pela sua vida. Quem dá graças a Deus não, complete a frase. Quem dá graças a Deus não, não murmura do seu irmão. Vamos continuar o exercício? Quem dá graças a Deus pela vida do irmão da célula não murmura. Outra palavra, vamos lá. Quem dá graças a Deus pelo irmão da igreja, quem dá graças a Deus pela vida do pastor, do líder da célula, quem dá graças a Deus pela vida do anfitrião, quem dá graças a Deus pelo novo convertido, não, essa palavra já foi falada. Outra, não reclama do irmão. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão em Cristo, não fala mal de um irmão. Obrigado, agora esquentou, vai ferver. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão da igreja, não se melindra, ótimo. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não espera a honra desse irmão. Quem dá graças a Deus pela vida do irmão, não critica o irmão. Olha, agora já está fervendo. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não julga. Agora passou de 100 graus. Não julga o irmão. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, Nossa, mãe, pau quebrou agora. Não amaldiçoa o irmão. Quem dá graças a Deus pela vida do irmão, aqui o negócio está quente. Aqui, tiro meu chapéu. Aqui tá, compartilhamento aqui está denso, está poderoso, cheio de sabedoria. Eu tenho que dizer, irmão, você é 10. Quem dá graças a Deus pela vida do irmão,
condena. Só, doutora Bel. Quem dá graça pela vida do irmão, não deixa de perdoar. Glória a Deus. Não fala por trás da pessoa. Ótimo, o que mais? Não deixa de amar, amém. Glória a Deus, o nível aqui está alto, elevado. O que mais? Não deixa de visitá-lo, não abandona. Quem dá graças a Deus pela vida dos irmãos da célula, da igreja, não dá as costas, não despreza. Estou aprendendo aqui, Lafayette, está forte. Tudo certíssimo. Tem mais alguma coisa? Quem não der, vai ter, quer ver? Aqui tem muita sabedoria aqui, vamos torcendo. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não mata. Exactly, certíssimo. Podemos matar por palavras, por desprezo, enfim. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não guarda rancor, muito bom. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não acusa, acusador, o diabo. A gente não deixa de ser diabo na vida uns dos outros. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não ofende, não faz destruições, ótimo, não trai, aleluia, está vendo que tem coisa boa aí ainda? Quem dá graças a Deus pela vida do irmão, não condena, não deixa de elogiar. Quem dá graças a Deus pela vida de um irmão, não desacredita. Palmas para o César. Eu preciso parar no César, senão eu não prego. Mas está vendo que riqueza? Está vendo quanta coisa errada nós não praticamos quando em vez de murmurar, nós damos graças. Eu só tenho duas opções, só dois caminhos no meu relacionamento com Lafayette. Ou eu dou graças a Deus, sou grato a Deus pela vida dele, ou eu reclamo dele. Em relação à minha esposa, não é diferente. Ou eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, e vou a Deus e digo, Pai, graças te dou pela Solange, ou eu reclamo dela. Assim é cada relacionamento no qual estamos. Com papai, com mamãe, com sogro, com sogra. Não sei porque que vocês riram. Irmãos, minha sogra foi muito boa para mim. Foi, ela morreu. Mas graças a Deus, ela está no céu. Brincadeira, foi uma segunda mãe, verdade. Primeiro passo para amarmos-nos cordialmente, fraternalmente, preferindo-nos em honra, está aí, simples. Dê graças. Dê graças a Deus todos os dias, no decorrer do dia. Não só no seu tempo devocional a sós com Deus. Você está lá dirigindo, trabalhando. Felipe, você diz, Senhor, eu te dou graças por fulano, por Beltrano, por ciclano. Pastor, mas tem gente que não dá para dar graças não, pastor. Tem gente que é um teste constante. Tem gente que é complicado demais, pastor. Tem gente que é uma encrenca na vida da gente. Tem gente que é confusão. Dá para dar graças também. Porque quando nós não damos graças, nós fazemos o contrário. O que é o contrário de gratidão? Ingratidão, correto. E a murmuração é o quê? Ingratidão. No contexto de oração e de fala e de relacionamento, se eu não sou grato, se eu não ofereço ações de graças a Deus, gratidão a Deus por alguém, eu vou fazer o contrário. Eu vou oferecer murmuração. Quando nós nos lembramos uns dos outros em oração, dando graças, ou mesmo fora da oração, no dia a dia, não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo diz que dava graças a Deus pela vida dos crentes de Éfeso, os efésios.
Quando nós damos graças a Deus, o Todo-Poderoso, o arquiteto do universo, o Deus da eternidade existencial e permanecente, o Deus que faz, forma e transforma, domina sobre céus, terra, mar e tudo quanto neles há, o Deus que tem o domínio de todas as coisas, é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, está em todo lugar, é onipotente, tem todo o poder, o Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, a Ele é devida a honra, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, ele está sentado no trono, no terceiro céu, ao seu redor estão os anjos querubins, e acima dele, voando, acima no sentido de voar e de exaltá-lo, está lá Isaías 6, os anjos serafins que proclamam continuamente, santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Esse Deus que não precisa ser glorificado pelo homem, porque Ele em si mesmo é detentor, é possuidor de toda a honra e de toda a glória, esse Deus, falei só um pouquinho da glória dele aqui, esse Deus, Ele se alegra e se agrada quando eu e você nos voltamos a Ele para dar graças a Deus pela vida uns dos outros. Quando damos graças a Deus pelas vidas das pessoas, até mesmo daquelas que nos causam infortúnio, importunação, chateação, nós alimentamos, ouça com cautela o que eu estou dizendo, Deus não precisa de ser alimentado, mas enfim, deixa eu dar uma viajada aqui. Nós alimentamos o Espírito de Deus, alegramos o coração do Pai. E como consequência disso, sabe o que acontece? Deus nos abençoa e abençoa aquela pessoa pela qual estamos dando graças. Se não dermos graças, nós vamos murmurar. Enquanto que a oração de gratidão a Deus por a vida de alguém, a palavra de gratidão a Deus por a vida de alguém alimenta o Espírito Santo para abençoar a pessoa e nos abençoar também, porque estamos plantando. O contrário é verdadeiro. A oração de ingratidão, que é a murmuração, alimenta alguém também. Sabe quem? O diabo. Murmuração é uma oração a Satanás. Uau, forte, né? Vocês já tinham ouvido isso? Murmuração é uma oração a Satanás. Quando eu reclamo da minha esposa, eu estou alimentando um espírito, o espírito de Satanás, um demônio, que vai se insurgir contra ela para tentar destruí-la, porque eu o alimentei, eu dei força a ele. E a consequência disso é que eu vou colher, porque o que se planta só que tem um porém, o que se planta se colhe, mas se colhe multiplicadamente. Então Deus não aceita que eu fale mal, que eu reclame, que eu difame, que eu fale mal pelas costas de quem quer que seja, porque quando eu me incorro nesta falha, nesta carnalidade, neste pecado, eu não só alimento o demônio para destruir a pessoa, é o chamado espírito destruidor, vou dar o endereço dele na Bíblia, mas eu acabo colhendo isso também, porque o que se planta se colhe. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, disse Paulo, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Sabe quantos são esses alguns aqui que murmuraram e pereceram pelo destruidor? Sabe quantos? Quase 600.000 homens. Os homens de 20 anos acima. Todos que atravessaram o deserto reclamavam e murmuravam. Murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão, murmuravam contra Deus, murmuravam. Só 2 entraram na terra prometida a Canaã, Josué e Calebe. Todos os demais, perfazendo 600 e poucos mil homens, todos os demais morreram, perecendo debaixo das garras do destruidor. Ah, legal, essa versão aqui está falando exterminador, na corrigida é destruidor, essa deve ser atualizada, exterminador. O que é o destruidor ou exterminador? É o demônio que matou
Todos os homens de 20 anos acima, quase 600 mil, que saíram do Egito e na travessia de 40 anos de deserto, na peregrinação, melhor dizendo, de 40 anos de deserto, morreram. Diga uau, diga misericórdia. Pastor, como é que eu vou dar graças pelo meu inimigo? Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvistes o que foi dito, Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus agora toma autoridade, ele é filho de Deus, ele é Deus, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Deve dar suor, né? Estou até suando aqui agora. Isso que Jesus está mandando fazer da suadeira, da suor, da sudorese. Sudorese. Amai os vossos inimigos. Estou até suando sangue. Sudorese com suor, com gotas de sangue, que nem Cristo no Getsemane. Difícil demais. Eu falei, é impossível. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí Jesus fala, para quê e por quê? Para que sejais filho do vosso Pai Celestial, que levanta o sol para maus e bons, e faz descer chuva para justos e injustos. Porque se amares tão somente os que vos amam, que demais fazeis? Não fazem assim os publicanos? Porque se cumprimentares tão somente os que vos cumprimentam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos, os pecadores? Aí Jesus encerra no versículo 48 dizendo assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A palavra perfeito do original grego é télios. Télios no grego. Télios quer dizer, repita por favor, adulto, maduro, plenamente desenvolvido. O que é um crente adulto, maduro, plenamente desenvolvido? É o que eu não sou ainda, mas um dia serei. É o crente amoroso, é o crente servo, é o crente cheio do caráter de Cristo, é o crente espiritual, é o crente que dá gosto. Como é que você chama, irmão? Gustavo, nossa, charado meu filho. É o crente que dá gosto você ficar com ele. Me abraça, irmão. É o crente que a gente não quer largar dele. Fica firme comigo. É o crente que você vai para lá, vai para cá. Você quer ele, porque ele é doce, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito Santo. E quando você vai cair, deixa eu cair não. Quando você vai cair, ele te sustenta. Quando você dá um murro nele, xinga ele está do seu lado, não te larga, porque ele te ama cordialmente, fraternalmente, preferindo você em honra. Vamos aplaudir o Gustavo? Esse é o crente maduro. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Eu peguei um jovem mesmo, porque eu sei que o jovem, normalmente, com um pastor coroa que nem eu, tolera. É o crente maduro. Jesus está mandando amar, bendizer, fazer bem. Aquele que se coloca como seu inimigo, porque na verdade o seu inimigo não é a pessoa, é o capeta que está usando ela, é o demônio. Paulo fala disso na guerra espiritual, citando que nós vivemos em guerra contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, de Efésios 6:10 a seguir. Mas não precisamos de temer, por quê? Porque Cristo está conosco. Ele comanda tudo, Ele controla todas as coisas, Ele nos guarda, nos livra e nos protege. Amém? E aí, se eu não posso falar mal, para não alimentar o espírito destruidor ou exterminador, que destruiu um pouco mais de 600 mil homens que saíram com 20 anos, de 20 anos acima do Egito, o que eu tenho que fazer então? Bem dizer. Bem dizer é dar graças, é ser grato, é falar bem, é abençoar, e não fazer nada daquilo que vocês, com tanta sabedoria, foram citando. É domar a língua então. É adestrar a língua para fazer bom uso dela. O que eu faço para adestrar a minha língua e fazer bom uso dela e não ser um murmurador? É fazer o que o salmista disse no Salmo 141:3. Põe, tem que orar todo dia pela língua. É o menor membro do corpo, mas é o que nós mais usamos para pecar. Não responda, só
em silêncio, responda para você mesmo. Você ora pela sua língua todo dia? Então eu estou aqui te dizendo, faça isso, por favor. Salmo 141, 3a. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por quê? Porque se a língua não for dominada, refreada, controlada, ungida pelo Espírito Santo, ela vai murmurar, vai falar mal, vai espraguejar, vai maldizer, vai amaldiçoar. Olha só o que Tiago, meio-irmão de Jesus, disse na sua epístola, capítulo 3, versículos 8 a 12, acerca da língua. Posso brincar um pouquinho com respeito? Pega na sua língua aí. Segura ela. Agora tenta falar segurando. Segura ela e fala. Fala aí. Vamos ver, Gustavo. Fala aí. Você segurando sua língua, fala aí, deixa eu ver. Aleluia. O aleluia foi nítido, porque foi louvores a Deus. Mas agora tenta falar mal de alguém. Vai lá, segura a língua e tenta falar mal. Jova. Não consegue, tá vendo? Quem é que tem que segurar a nossa língua? O Espírito Santo. Tiago capítulo 3, 8 a 12 diz assim: nenhum homem consegue domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura pode uma fonte jorrar. Porventura pode a figueira produzir azeitonas? A videira produzir figos? Pode uma mesma fonte de um mesmo manancial, jorrar água doce e água salgada? Aí depois Tiago fala, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? E ele finaliza o verso 12 dizendo, tampouco pode e deve uma mesma fonte jorrar água doce e água amargosa. Ei, a minha língua e a sua foram criadas as nossas línguas para bem dizer, para falar bem. Não convém falar mal. Então a primeira maneira de nos amarmos cordial e fraternalmente, preferindo-nos em honra uns aos outros, é não reclamarmos uns dos outros, não falarmos mal uns dos outros, ainda que vejamos falhas uns dos outros. Vocês não veem falha em mim, não é verdade? Sabe por quê? Porque eu só venho aqui pregar. Vem conviver comigo. Pergunta o Lafayette o que o Gustavo Lara falou de mim. Acabou comigo, né? Acabou comigo. Ai, ai, aleluia. Não sou tão ruim assim, por favor. Mas não sou tão bom quanto Cristo. Estou melhorando a cada dia. Ele está ouvindo? Ai, ai. Amados, o que fazer? Para nós, ainda que vejamos falhas e debilidades uns nos outros, como o pai vê as falhas do filho, o filho vê as falhas do pai, e muito especialmente o marido vê as falhas, imperfeições, deformidades de caráter da esposa, a esposa vê os aleijumes de personalidade, quem não tem? As deformidades de caráter, quem não tem? Todos temos, só não teremos na glória, quando os nossos corpos serão glorificados. Mas o processo de transformação das nossas almas está acontecendo a cada dia. Uns entre nós são um pouquinho mais maduros, outros mais imaturos. Quanto mais maduros, mais parecidos com Cristo. Quanto menos maduros, quanto mais imaturos, mais neófitos. Menos parecidos com Cristo. Mas todos somos filhos de Deus porque nos convertemos a Cristo, nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo residindo dentro de nós. Quem é residência do Espírito Santo? Os melhores 7 aleluias de hoje. 1, 2, 3, já! Aleluia. Então a primeira coisa é dar graças, porque se eu não der graças eu vou murmurar,
E murmuração é destruição, murmurar é falar mal, murmurar é replicar, resmungar, reclamar. Tudo isso está no dicionário da língua portuguesa. Murmurar é falar mal baixinho. O que é falar mal baixinho? É falar pelas costas. Amém? É tão fácil murmurarmos uns contra os outros. É tão mais fácil sermos murmuradores nos nossos relacionamentos do que sermos gratos a Deus uns pelos outros. Primeira maneira de nós praticarmos cordialidade, fraternidade e preferirmos uns aos outros em honra é, diga, dar graças a Deus uns pelos outros. Paulo continua falando, não cesso de dar graças a Deus por vós. Até a primeira parte estou com dificuldade de concluir. Meu Deus, deixa eu correr se eu não consigo. Eu vou terminar no tempo, fica tranquilo. Se bem que o Lafayette foi muito generoso no tempo comigo, mas não vou. Fica tranquilo que você vai voltar para casa no horário normal. Até meia-noite de hoje. Brincadeira, brincadeira. Não levanta ninguém não vai embora não. Eu estou brincando. Brincadeira. Sorria para o seu irmão. Agora sorria para Cristo. E diga aleluia para ele. Aleluia. Os pastores me veem pregando da vinha, só, mas, ô Dênio, você fica muito à vontade pregando. Nossa, como é que você consegue? Eu digo, eu prego a palavra como se eu estivesse na minha cozinha, como um cozinheiro, preparei o alimento, depois eu vou para a copa servir os irmãos. O cozinheiro é o Espírito Santo, eu só sou o garçom dele, que põe a mesa. Tem coisa mais gostosa do que servir uma comida gostosa a pessoas que você ama? E mais, tem coisa melhor do que servir comida gostosa a pessoas que você sabe que são alvo de paixão e amor de Deus? Por isso que para mim pregar é a melhor coisa que existe. As duas melhores coisas que eu gosto de fazer, as coisas principais, eu gosto de orar e gosto de pregar. Gosto de orar porque eu estou ali me deliciando no Senhor. E gosto de pregar porque eu estou sendo um garçom nas mãos do cozinheiro dos cozinheiros, servindo o melhor alimento que existe. Quem estava com fome aqui até esqueceu da fome, porque a palavra de Deus supre até a fome física. Diga aleluia. E tem gente falando assim, eu estava com fome mesmo, mas agora eu estou me alimentando da palavra e até esqueci da minha fome. Diga aleluia. Aleluia. Então, dê graças, fale bem, destaque as qualidades, aponte as coisas boas das pessoas do seu relacionamento. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Não tenho tempo de fazer exegese, de mastigar cada versículo, vou só citando. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe vem do grego sapros, que quer dizer cheiro de peixe podre. Sabe uma feira? No dia seguinte você vai lá, está tudo limpo, o caminhão pipa passou e limpou, mas ficou cheiro de que lá na rua? Peixe podre, cheiro de feira. Mesmo no dia seguinte, sendo que o caminhão passou e limpou. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra com cheiro de peixe podre. O que é palavra com cheiro de peixe podre? É palavra que destrói, que mata, que julga, que condena, que critica, que é maledicência, que faz mal, que denigre, que tira o brilho, que tira a autoestima, que tira a alegria das pessoas. Diga, bal. Não saia da vossa boca, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Promover edificação e dar graça. As palavras que saem da nossa boca têm que promover edificação. Isto é, tem que construir, tem que animar, tem que motivar, tem que inspirar. E mais ainda, tem que dar graça. O que é palavra que dá graça? É assim, quer ver? Ó? Exemplo. Lafayette, você é o cara. Você é jóia, irmão. Você é precioso. Você é querido. Você exala o bom perfume de Cristo. Toda vez, tudo é verdade, eu não estou inventando não. Mas tem que falar, a gente não pode ser tímido. A gente tem às vezes mais facilidade de falar mal do que falar bem. Toda vez que eu estou com você, irmão, eu me sinto tão bem, eu me sinto amado por você. Não sou merecedor, mas essa é a verdade. Você é alguém tão querido, eu tenho tanta afinidade de graça por você. Me sinto amado, obrigado, você é 10, irmão. Faz isso aí, vou te dar um minuto, faz com alguém aí. Faz, treina.
Pode fazer com o lá de trás também, sai do seu lugar. Vamos fazer uma santa bagunça aqui agora. Extravase, elogios, palavras boas, de ânimo, de edificação, enfim. Gustavo Lara, meu filho, que está lá na Europa, em Bérgamo, na Itália, eu te amo, você é 10, você é precioso. E minha mãe, quando entramos no estacionamento aqui, primeira coisa que ela falou: Dênio, quando a gente vem aqui na Dimos de Alphaville, de quem você se lembra? Ela falou: eu me lembro de cara do Gustavo, aqui tem a sua cara, você ajudou seu tio, você é 10. Aleluia. Se deixasse aí até meia-noite essa confraternização, né? Agora me dá a sua atenção, por favor, que eu preciso de encerrar. Me dá a sua atenção, por favor, porque eu preciso encerrar. Se fosse um mais fervoroso, eu ia pregar mais 5 minutos. Me dá a sua atenção, por favor, que eu preciso encerrar. É isso que eu queria mesmo, vou pregar mais 5 minutos. Vocês me dão, quem me dá 5 minutos aqui? Lafayette, você testemunha. Quem me dá 5 minutos? Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, tá bom, 65 minutos. Brincadeira, eu vou ficar só com 5 minutos no Lafayette. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Quando a gente não vigia e fala mal de alguém, a gente fica angustiado. E às vezes a gente está angustiado, a gente nem sabe por quê. É porque a gente está cultivando o mau hábito de falar mal, de criticar, de destacar falhas. Como eu falei, você não fala mal de mim, acredito que não, amém? Porque você não me conhece na intimidade, mas vai lá saber da minha esposa quem eu sou. Ela, por ética, por educação, não vai falar mal de mim. Mas ela sabe que eu tenho defeitos, quem é que não tem? Então, é fácil falar mal, porque não há ninguém perfeito, senão Cristo. Mas se a gente decide de maneira focada, se a gente se determina a não falar mal, especialmente das pessoas difíceis, a gente só ganha com isso. A gente alimenta o Espírito Santo para trabalhar na vida dela, expressão com todo respeito que eu estou falando do Espírito Santo. Quando a gente dá graças a Deus pela vida das pessoas, até mesmo aquela que está difícil, seu casamento, seu cônjuge não te entende, você não entende o seu cônjuge, ao invés de sair reclamando, falando mal, vai a Deus dando graças. Verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Próximo passo, lembrarmos-nos uns dos outros em oração. Está no trânsito, ora pelas pessoas. Gaetano, dá palmas, aplauso, chegou, vocês são 10, eu não pude estar no casamento de vocês, porque eu estava pregando uma conferência, acho que em Aracaju, mas eu tenho aqui agora uma oferta para dar para vocês, a minha oferta é essa, casal, Dida, Gaetano, Dida, vocês são 10, vocês são muito 10, aplauso a esse casal. Estão felizes, transparece-me que está tudo bem e vai melhorar a cada dia. Digam amém? Amém. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Oremos uns pelos outros. Obrigado, Lafayette, por favor. Ele pediu para que vocês orassem por mim. Orem mesmo pelo pastor Ronaldo, nem que seja só na refeição, já vale. Senhor, visita o pastor Dênio, a família dele, guarda, abençoa. Faz o mesmo na vida do pastor Ronaldo, pastor Marcelo, pastor Wilson, pastor Aloysio. Oremos uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, acredite, existe um mistério. O Espírito Santo nos imuniza contra o pecado da murmuração um contra os outros. E vou além. Olha que coisa forte que eu vou dizer aqui agora. Olha que coisa forte. Nós amamos de fato as pessoas quando nós nos lembramos delas em oração. Quanto mais você ora por alguém, mais você ama. Quer ver um exemplo? Que mãe que esquece, que mãe crente que esquece de orar pelo filho?
Não esquece. Não esquece. E quanto mais trabalho dá o filho, mais a mãe ora por ele. Quem concorda comigo? Porque ama. A mãe ora e quanto mais ela ora, mais ela ama. E às vezes alguém está dizendo, esse menino não tem jeito, essa menina não vai dar em nada. A menina às vezes se perde a virgindade, se engravida, fica mãe solteira. Aí aparece aquele mundo de gente para falar mal, para denegrir, para amaldiçoar. Mas a mãe, crente, cheia do Espírito Santo, cobre essa menina de oração. Daqui a pouco ela se casa. Sabe com quem aconteceu isso? Comigo. Pastor, você é menina? Não, alto lá. Com a minha esposa. Se perdeu. Mãe solteira, número 1. Se perdeu de novo. Com outra pessoa. Mãe solteira, número 2. A Aline e o Gustavo vieram desta forma, de pais diferentes. Estou falando aqui porque eu sei que ela não se incomoda nem um pouquinho. Pelo contrário, ela dá testemunho para glorificar o nome de Jesus. Não era crente, perdida. Todo mundo falando mal, a cidade criticando, denegrindo. Mas havia uma mãe de joelhos. E a mãe teve uma revelação e disse, Solange, Deus me mostrou que você vai casar. Eu vi um médico de terno, azul petróleo, de bigode, eu usava bigode. De bigode preto, bem pretinho, bem torneado, caminhando em direção a você, te pedindo em casamento. Ele é médico e é pastor. Eu falei, senhor, o que é esse terno? Porque médico usa branco. Aí o senhor disse para ela, além de médico, ele é um pastor. Vai casar com a sua filha e vai assumir as 2 crianças como se fossem filhos deles. É o meu querido Gustavo e a minha querida Aline. Olha o que Deus faz quando uma mãe ora. Não falemos mal uns dos outros. Não reclamemos uns dos outros. Não emprestemos a nossa boca, amados, para criticar uns aos outros. Se tivermos que exortar, vem cá, Gustavo. Vamos chamar no particular e falar assim, se eu tiver que falar algo para ele, falar, Gustavo, querido, você mentiu para mim. Olha como é que é uma exortação correta. Você mentiu. Por que você mentiu? Porque eu estava com medo. Pois é, Gustavo. Mas eu quero te dizer, olha a exortação que constrange. Ao invés de dizer, mentiroso, carnudo, carnal, você não serve para nada, vou te arrancar da função que você está ocupando, você não serve para ser líder de célula, que você é um mentiroso. Não, isso aqui mata. Eu vou dizer, Gustavo, primeiro eu quero te agradecer porque você está assumindo, ainda que tardiamente, mas pelo menos assumiu. Segundo, eu quero te dizer o seguinte, que é o principal. Você é cristão, cara. Falando a linguagem de jovem para ele. Você é um cristão, cara. Você é da luz. As trevas ficaram para trás. Você é filho de Deus. Mentira não condiz com você. Está perdoado? Bola para frente. Não precisa de mentir mais para mim. Pronto. Constrange ou não constrange? Falei, isso não condiz com você. Isso não tem nada a ver com você. Estão entendendo, irmãos? Mas eu chamei no particular. Eu não falei publicamente para expor. Eu não desmereci, eu não desonrei. Eu o preferi em honra, amando-o cordialmente e fraternalmente. Quem concorda comigo? Não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu vou encerrar agora. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Pensei que todo mundo ia falar, quebrei a cara agora. Eu vou encerrar agora. Não, mas agora eu vou mesmo. Agora eu estou brincando, não vou mesmo. Não, agora é sério. Não cesso de dar graças a Deus, ainda que eu não preguei nem metade da metade. Meu Deus do céu. É porque o Espírito Santo conduz como quer, né? Ele me impulsionou aqui a ser mais prático o possível. E eu estou sendo. Exemplificando, ilustrando, fazendo uns teatrinhos aqui. Não cesso, mas eu vou encerrar mesmo. Não cesso de dar... Pensei que ia dizer não disse certo, tá vendo? Mas eu vou encerrar mesmo. Não cesso, eu vou mesmo. Eu estou brincando, não vou mesmo. Tem que ir embora, tem que levar a mamãe e tem que ver meus netinhos e netinhas. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Efésios 1,16. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora eu vou ser rápido, que poderia ser mais 1 hora de pregação em cima disso.
mas eu vou ser rápido agora, muito rápido, muito rápido. Peço desculpas. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí o próximo versículo, estou em Efésios 1, 16 a 18. É bom manter lá, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, atualizada, ARA, revista João Ferreira de Almeida, revista é atualizada. Ok? Para que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Deus da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ei, quando nós damos graças uns pelos outros, e então não murmuramos, e quando nós lembramos-nos uns dos outros em oração, a consequência disso é que quando a gente pedir a Deus, Pai de Jesus, que conceda espírito de sabedoria e de revelação, manifestos na vida uns dos outros, Deus então manifesta a sua luz, revelação, e a sua sabedoria. E quando a sabedoria de Deus e a revelação de Deus se manifesta nos irmãos da célula, da igreja, o resultado disso está no verso 18. O que acontece? Iluminados os olhos do vosso entendimento. Os olhos do entendimento são iluminados. O que é entendimento? O que é ter os olhos do entendimento iluminados? É ter a revelação de Deus. Isto é ver como Deus vê as coisas, discernir como Deus discerne, perceber como Deus percebe e, consequentemente, agir como Deus age. A gente vira um cristão de fato. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Quando nós temos os olhos do nosso entendimento iluminados, querida irmã, nós reproduzimos, amados, a vida de Cristo. E aí, aos olhos do Pai, nós somos tidos como autênticos cristãos, pequenos cristos, iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha agora o que vai acontecer, e eu encerro e te dou a palavra. E aí eu poderia pregar mais uma hora, mas não vou. Olha o que acontece quando os olhos do entendimento de cada um de nós são iluminados. Para que saibais qual seja a esperança do chamamento atualizado, esperança da vocação corrigida. Para que saibais qual seja a esperança do chamamento. Vou dar uma pausa aqui. Quando nós damos graças uns pelos outros e lembramos-nos uns dos outros em oração, e portanto não murmuramos uns contra os outros, e pedimos ao Pai que manifeste espírito de sabedoria e revelação na vida uns dos outros, intercedemos por isso, a consequência disso é que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, Ele vai iluminar o entendimento dos nossos irmãos, e eles vão saber qual é a esperança do chamamento. Isto é, os crentes da célula e da igreja, Lafayette, vão entender o que é ser sacerdote da nova aliança. Vão entender que ganhar vidas, curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os oprimidos e, acima de tudo, salvar os perdidos, não é função tão somente do pastor, do obreiro, do discipulador ou do líder da célula. É a função de todos os membros da igreja reproduzirem essas coisas. Para que saibais qual seja a esperança do chamamento, qual seja a esperança do seu chamamento, e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Além de ter clareza do que é ser um cristão e exercer o sacerdócio da nova aliança, sendo como Cristo de fato, expulsando demônios, curando enfermos, libertando os oprimidos, salvando os perdidos, etc. Ainda tem mais. Cada crente vai ter clareza por revelação do que ele é em Cristo. Ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que é do Pai, ele sabe que é dele.
Não quer dizer com isso que Deus vai dar o mundo todo para um cristão, mas tudo que ele precisa para viver uma vida justa e digna, e para cumprir o propósito de Deus, ele terá em abundância na sua vida. Quero dizer, ele vai ter saúde, ele vai ter um bom salário, ele vai ter felicidade, paz, alegria, ele vai ter toda sorte de bênçãos, ele vai estar em fé. Lá agora encerra e bate o martelo, vamos subir juntos, Lafayette, agora eu encerro mesmo. Ele está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: ele sabe que isso é para ele e ele tem fé para crer nisso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele tem convicção de que ele está debaixo de toda sorte de bênçãos. Pastor, o que é toda sorte de bênçãos? Vou te explicar, é toda sorte de bênçãos. E verso 7, Efésios 1, 3 e 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. É um crente que tem convicção que ele está debaixo do fluir do favor de Deus, mediante as riquezas da graça de Deus, favoravelmente a ele. Ele fica doente, o médico desengana ele, fala: não, Jesus levou minha doença, não aceito. Ele toma posse da cura e é curado. Ele perde o trabalho nessa crise, nesse caos que está o Brasil, que a empresa faliu, mas ele diz: não, mas eu sou filho de Deus, Jesus se fez pobre lá na cruz para me suprir. Aí ele fala: Senhor, muito obrigado, estou de férias esperando uma porta de emprego. O Senhor abre porta onde não há porta. Ele tem uma crise conjugal e o seu cônjuge diz: vamos separar. Ele diz: não, meu bem, não vamos separar não. Ele vai para o jejum, para a oração, e ele reivindica a bênção de Deus sobre o seu casamento, e Deus quebranta o seu cônjuge, e o casamento é restaurado. O capeta diz: o filho está destruído, está nas drogas, ou a filha está na prostituição. Ele diz: não, a minha descendência é do Senhor, eu não aceito. Demônio, sai da vida do meu filho, da vida da minha filha, porque os meus filhos são servos de Deus. Ele vai tomando posse, ele vai reivindicando, ele vai se apropriando de cada bênção, de cada vitória, em cada luta, em cada tribulação, porque se Deus é por ele, ninguém pode ser contra. Operando Deus na vida dele, ninguém pode impedir. E ele vive então cantando o cântico de vitória. Ele amanhece em luta, mas ele sabe que ele é vencedor e vitorioso, e ele faz suas as palavras do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, e ele se intitula em Cristo como um grande vencedor, dizendo assim: que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu e antes mesmo ressuscitou, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Senhor, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, em todos os males, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Aí Paulo encerra, e eu encerro dizendo que essa é a minha e a sua palavra. Romanos 8, 31 a 39, agora 37 a 39. Pelo que eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero agora entregar o microfone de volta para o irmão Lafayette, mas eu te peço carinhosamente os melhores 7 aleluias de hoje, quando eu contar até 3. 1, 2, 3.